política educacional brasileira, refletindo sobre a educação, escola e sociedade. A função da escola e o trabalho educativo, as políticas educacionais na sociedade brasileira, educação e democracia, desafios para a educação do século XXI, a globalização, a carteira neoliberal, a influência de atores externos, a mudança do paradigma educacional. Continuando na unidade 1, nós temos ainda a redemocratização ao governo Lula, da redemocratização ao governo Lula, com a trajetória da educação no Brasil, o retorno à democracia. Alguém chama? Alguém está chamando aqui. Bom, dando continuidade ao nosso trabalho, nós temos na unidade 1 a educação. Todos estão me ouvindo? Renato, Tatiane, Ellen, Josiane, Meire. Ok. Então, a educação nos anos de Fernando Henrique Cardoso e a esquerda no poder, a educação no governo Lula. Para a unidade 2, nós vamos trabalhar o direito à educação e o dever de educar, o desafio da prática docente, a formação docente inicial, a formação docente continuada, o planejamento da ação docente, o exercício da docência, a LDB 9394/96 e a organização do ensino, e os prós e os contras da LDB, os princípios educacionais, os níveis e as modalidades de educação, a organização curricular, as formas de promoção e a jornada escolar. Em continuidade, vamos pensar um pouco sobre o sistema educacional brasileiro, a estrutura dos sistemas de ensino e o financiamento da educação. A finalidade do nosso trabalho não é esgotar as discussões do nosso guia nas unidades 1 e 2. Nós iremos pensar sobre pontos mais importantes, que julgamos mais importantes, para a compreensão de vocês, e são pontos que irão resultar na avaliação que vocês irão submeter. É muito importante vocês, antes de estudar, vocês analisarem o que diz os tópicos do sumário, para que vocês possam fazer um estudo, eu diria, sistemático. Quando pensamos sobre a educação, a escola e a sociedade, nós começamos a ver que a nossa sociedade brasileira enfrenta inúmeros obstáculos. E um dos obstáculos é garantir a permanência das crianças e dos adolescentes na escola, que é um dos principais desafios que nós temos hoje. É um desafio presente nosso somente hoje, não. É um desafio que, ao longo da trajetória do ensino no Brasil, nós podemos visualizar que o nosso país tem mudado, tem modificado a condição de acesso, mas ainda não temos o acesso de qualidade. Precisamos também pensar e compreender as principais conquistas. Não podemos também entrar numa paranoia emocional, onde alguns dizem que nada aconteceu. Não, tivemos avanços. Nos últimos anos, nós avançamos muito com relação à legislação e o cumprimento das políticas públicas, mas ainda precisamos fortalecer a implementação dessas políticas. Temos que garantir o ensino dos conteúdos curriculares. Então, nós sabemos que o nosso país é um país onde nós temos uma diversificação cultural, social, econômica, e isso alguns especialistas informam que seria um problema. É uma virtude ou é um momento de crescimento social, temos essa miscigenação,
Mas quando ela não é pensada numa proposta de permanente política pública, não partidária, mas política permanente, nós começamos a ver que há uma melhoria na condição e na qualidade do ensino. Quando pensamos um pouco sobre como se criaram as leis, como nós podemos pensar o desenvolvimento humano numa lógica de organização e legislação da educação, nós podemos pensar que Karl Marx já pensava um pouco sobre a relação do homem com o trabalho. Este filósofo do século XIX, ele entendia que havia uma importância da educação para o desenvolvimento humano. De acordo com Marx, o ouvido musical e o olho sensível à beleza de uma obra de arte são habilidades que resultam de um cultivo dos sentidos. Além de promover a cultura, a escola deve cuidar da formação do cidadão em sua dupla dimensão social e individual. Veja, Marx não trata somente do capital, mas ele trata da nossa, eu diria, humanização enquanto evolução no processo social. A escola, caberia o quê? O que é que cabe à escola? Qual é a função da escola? Qual é a função do sujeito ao estar sendo partícipe ou participando do processo educacional? Caberia à função da escola o ato de educar em sua integralidade, que vai além da transmissão de conhecimentos, aquilo que nós podemos visualizar na obra de Paulo Freire. Paulo Freire, que foi um grande pesquisador das relações humanas e de conhecimento, ele nos informa, através do seu livro Pedagogia do Oprimido, acredito que vocês conhecem, ele nos informa que há uma possibilidade de libertação deste homem. Não que o homem deixe de trabalhar, deixe de produzir, mas esse homem precisa trabalhar com consciência crítica. Ele precisa optar ou não pelo tipo de trabalho que ele quer realizar. E aí, pensando sobre isso, nós podemos visualizar que pensar a legislação, pensar a cidadania no nosso mundo hoje é pensar no desenvolvimento humano de alguém que tem consciência crítica, assim como Freire recomenda. E ele vai dizer também que é fundamental trazer para a sala de aula não somente o desenvolvimento da consciência crítica, a relação de análise do contexto, mas também trazer elementos de saberes que não são formais. Saberes que estão acessíveis na comunidade, na história daquele povo. E com isso você vai trabalhar o desenvolvimento deste indivíduo de forma integral. Quando pensamos em Paulo Freire, pensamos no que ele diz que a educação não pode ser bancária. Não sei se vocês já leram sobre isso, mas a educação bancária ela tem como molde, como modelo, um momento pedagógico em que o aluno ele passa por uma transmissão de conhecimento e como se fosse um banco, ele sempre dá a relação do banco. Então, você vai ao banco, você deposita o seu dinheiro, hoje está complicado, né, com relação à economia, mas você não tem o retorno, você não recebe o retorno de volta. Então, quando ele fala de educar para a consciência crítica, ele nos fala que a nossa relação com o meio, a nossa relação com a comunidade, com a família, é indispensável que a gente possa ser um indivíduo autônomo. Um indivíduo autônomo, com consciência crítica, com leitura de mundo. Como é ler o mundo? É Luciana, Renata, Simone, Ellen, Tayane. Que leitura é essa que Paulo Freire tanto recomenda? Podem interagir, digitando. Então, assim, ler o mundo na visão de Freire é quando o indivíduo ele deixa de fazer parte do que chamamos de alienação, né? Ele sai do processo de alienação do trabalho e começa a refletir sobre o que faz, como faz, o retorno que tem, quanto vale o seu trabalho. E
Dando continuidade ao que Freire nos informa, ele diz também que existe uma consciência crítica que lê o mundo, um consciente crítico e alguém que tem uma boa relação com o professor. O conhecimento do professor, ele não é o único. Ele não é o único detentor do conhecimento. E vocês sabem que ao longo da trajetória no Brasil, nós sabemos que a relação de ditadura fez com que a escola se tornasse um lugar onde, muito bem, Patrícia, se tornasse um lugar onde o professor detém o conhecimento. Muito bem, Patrícia vai dizer, quando é uma visão crítica de tudo que está disponível a ele, isso facilita, porque ele tem opções. Então, nós precisamos pensar um pouco que opções nossas, enquanto cidadãos, estamos tendo. E essa escola está nos dando opções de quê? Que visão é esta? Então, diante dessa consciência, dessa leitura de mundo, dessa relação professor-aluno, onde o aluno participa, ele propõe, ele também interage na produção do conhecimento, ele vai adquirir uma educação que liberta, essa educação libertária. Porque nós precisamos ser libertos. Libertos de quem? Paulo Freire vai falar que a liberdade ela é necessária principalmente nessa relação de opressor e de oprimido. Como é essa relação? O que é que vocês acham? Bem, Luciana, Renata, Simone, Ellen, Josiane, Meire, Kelly, que relação estamos falando? Então, nós sabemos que o opressor é alguém que está oprimindo uma classe, está interagindo com essa classe ou não interagindo para que essa classe se torne massa de manobra. Esse nível de manipulação, ele vai de encontro justamente à nossa percepção e o que Freire vai colocar. E o que Josiane o aluno não é mais, realmente, Josiane, o aluno, não tem como a gente ter o aluno numa condição passiva hoje. Tanto por uma questão de mudança pedagógica, interferência mundial, globalização, Renata concorda conosco, não tem como você ter um aluno que só recebe conhecimento se você está com o computador, você está com o tablet, você está com o celular, onde você coloca aplicativo, você muda aplicativo, você elabora a mídia, a televisão. O mundo hoje não é mais construído para que você se torne um indivíduo passivo. Ou você desenvolve a autonomia, ou você terá problemas de relações, de convivência, de sucesso profissional. E mais do que isso, você vai ser o que aquele ditado, Maria vai com as outras. Nós estamos no mundo para fazer história, assim dizia Paulo Freire e outros teóricos. E ele vai dizer o seguinte: ninguém educa ninguém, ninguém educa a si mesmo, os homens se educam entre si, mediatizados pelo mundo. Quer dizer, essa educação do indivíduo, ela acontece justamente quando o homem ele se conscientiza que é papel dele também aprender, conhecer, transmitir e construir conhecimento. Eu queria perguntar a vocês, professor ou ditador? Veja que eu coloquei uma figura, onde você tem um professor ensinando, tem um professor sozinho na lousa, bem antiga. Que professor estamos falando, hein, Renata? Patrícia, Rosiane. Que perfil de professor nós temos hoje? O que você acha, Renata? Nós precisamos adotar um perfil de professor mediador. Mas se formos perguntar aí nas escolas, nós podemos ver que alguns professores permanecem numa compreensão deles interna de que detêm todo o conhecimento e que eles são os que mandam no processo de ensino, na sala e no aluno. É verdade, Meire. Nós precisamos ser mediadores e dar oportunidade para que os alunos possam construir o conhecimento. E quando pensamos na escola, pensamos no conhecimento, na postura do professor, no perfil, temos que ver o que é que nós temos de política educacional que vai garantir o fortalecimento, a sistematização do que estamos discutindo.
Nós sabemos que, enquanto Brasil, nós somos um dos países que mais lideram ou que mais adotam políticas escritas. A nossa política brasileira é uma das mais sofisticadas. Nós podemos não ter a prática. Sim, é verdade. E aí Tatiana aponta que o professor se depara com vários desafios. Não, é verdade, é verdade, Josiane. Não é nossa intenção e nossa orientação, mas, infelizmente, o contexto tem dito isso. E vamos agora pensar sobre as políticas educacionais. Deixa o nosso slide aqui, onde a lei 93, a LDB 9394/96, a LDB, ela garante alguns artigos que, quando aplicados, podem ajudar a nossa vida educativa no país. O artigo 1 vai dizer o seguinte, que a educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais, quer dizer, todos os indivíduos que estão imersos e inseridos nas sociedades podem participar e são responsáveis pelo momento formativo. Esta disciplina, esta lei disciplina o que? A educação escolar. E do que é que desenvolve? Por meio do ensino, tem que ter uma normatização. A LDB, ela ajuda na normatização do processo educativo. A LDB, ela vai nos ajudar justamente a conviver com uma escola que precisa se adaptar ao contexto. Precisa compreender esse contexto. Para a LDB, a educação é um processo de formação do indivíduo que atravessa praticamente todos os campos de ação do homem, desde a vida familiar até o momento da escola e a profissão. E com base na legislação, nós entendemos que é papel da escola o quê? O que é papel da educação? Oportunizar, veja o nosso slide, oportunizar que o sujeito desenvolva as liberdades necessárias para refletir sobre o quê? Sobre a realidade social e tomar as decisões que vão ditar o rumo de sua vida e vão influenciar o processo de transformação da nossa sociedade. E aí, será que nós temos como avaliar? Nós temos indicadores. Os indicadores, eles são realizados, são escritos para que a gente possa verificar como estamos. Como é que nós vamos dar continuidade ao nosso processo de educação. Em 2010, o Fundo das Unidas para a Infância, a UNICEF, e a Campanha Nacional pelo Direito à Educação, eles verificaram os dados do Censo Demográfico do IBGE e concluíram que 3,8 milhões de crianças e adolescentes brasileiros entre 4 e 17 anos estão fora da escola. Quer dizer, alunos fora da escola. Como é que a gente dá conta disso? Esse quantitativo enorme de crianças, e ainda permanece ainda hoje. A Constituição Nossa de 1988, ela diz no artigo 205 o quê? Que é papel do Estado e da família e da sociedade garantir o processo educativo e o acesso à escola. Em nosso slide, a gente começa a pensar, será que mudou alguma coisa? O que mudou? Como essa bússola, como essa relação Estado e mercado? Quem é que dita as normas do mercado? Ou quem dita as normas do Estado? Será que o mercado dita essas normas? É uma dura realidade. Porque estamos numa escola dentro de um Estado, onde esse Estado ele tem que cumprir uma agenda, quem queira ou não, uma agenda da globalização e neoliberal. E aí, essa escola que tem essa imersão e essa obrigatoriedade de cumprimento do Estado, esse Estado que é globalizante, neoliberal, ele vai influenciar também o que nos diz Meire, é o aumento do índice de alunos fora da escola. Se a educação é papel, se antes da Constituição do Estado se torna papel, e se torna papel antes do Estado, mas ela se torna papel das famílias, então o Estado, que chama-se Estado mínimo, que é uma relação neoliberal,
ele deixa de cumprir o seu papel, que é dar o acesso à educação, saúde, segurança aos indivíduos, aos cidadãos brasileiros. Só vai funcionar, como diz Risolete, quando há uma relação governo, escola e família. E vocês sabem que também nós temos hoje um dado importante, que é a ausência da família com relação ao seu compromisso em educar os seus filhos. A família não educa, joga para a escola tem sua agenda própria, a sociedade também não dá conta, e que em cidadão brasileiro nós teremos. Aí quando a gente pergunta, mudou alguma coisa? Mudou. Mudou porque o mundo está em processo de transição. Mudou porque a agenda nossa não é feita pelo Brasil, é feita pelo mundo. Japão, China, os países mais ricos do mundo é que determina a agenda nossa, educacional. Vamos ver o que pergunta de Soares. Soares vai dizer o seguinte, que o Estado que sequer cumpre o seu papel de universalizar o ensino fundamental. Busca, por meio da nova legislação, passar esse dever para a família, que ficaria responsável por requisitar esse benefício. Aí, se a gente está dizendo, Soares está dizendo o seguinte, que o Estado não cumpre o seu papel. Tatiane está dizendo que a gente não pode apostar nas mãos da família. E logo antes, bem antes, Risolete está colocando que todo mundo tem o seu papel diante do processo educativo. Compreender esse papel é fundamental para que a gente possa ter cada pessoa, família, governo, escola, interagindo para o benefício do cidadão e da criança, do aluno. E aí a família, hein? Nossos colegas já indicaram que não devemos depositar na mão da família essa obrigação. Não devemos. Mas é preocupante no Estado neoliberal que nós temos, que diante de nós, que queiramos ou não, vai ser a realidade social e econômica e política que temos. Agora, nós, enquanto educadores, temos que continuar cobrando que o governo assuma o seu papel, que a família cumpra o seu papel e que a escola ela dê oportunidade, ela oportunize os momentos de reflexão crítica com a aprendizagem e o conhecimento. Aí nós vamos observar que depois de 96, a LDB ela foi alvo de várias... ela foi alvo de várias críticas. Então, em 2006, aí mudança, né? O ensino fundamental passou para 8 anos, de 8 para 9 anos. Vamos fazer o link. Passou de 8 para 9 anos. Em 2009, houve mais uma mudança, que é a Emenda Constitucional 59 torna a educação básica obrigatória de 4 a 17 anos. Quer dizer, tornar obrigatória é fundamental. Porque, primeiro que é direito. Então, assim, se é direito, não pode ser, nós podemos infringir o direito. O direito à educação é para todos. Sendo direito, não pode deixar de ser cumprido. Quando pensamos nas mudanças promovidas, vamos voltar para o slide, quando pensamos nas mudanças promovidas pela IDB, nós começamos a pensar que as mudanças promovidas pelas leis tornaram a educação infantil, quer dizer, a educação infantil que antes era esquecida, é verdade, não pode deixar de ser cumprida. E Luciana vai apontando que o direito tem que ser cumprido, o aluno tem que ter acesso, segundo nos diz Fabiana, os pais têm que acompanhar os seus filhos, que é papel para quem você teve filho, mas sabe que o seu papel é acompanhá-lo. E aí, diante dessa problemática, a gente começa a ver o que nos diz Soares, quando a gente começa a analisar a descentralização do ensino. O que é que tem a ver descentralizar o ensino? Ou o que é que tem? Qual a relação em tornar esse ensino descentralizado? No material de vocês, no guia, vocês sabem que existe uma tabela 1.2 que vão falar sobre uma análise sobre como é que andam os dados no fundamental. Quando a gente começa a ver os dados, a gente começa a entender o seguinte, que os dados de 2000, 2004, 2007,
nós observamos que houve alguns avanços. Em 2000 nós tínhamos 6 milhões de alunos que iniciavam a primeira série, né? Em 2004, nós tivemos 4 milhões, em 2007, 3 milhões. Quer dizer, houve um certo avanço. Se formos pensar no que avançamos no ensino médio, nós podemos ver que houve um aumento de matrículas. Em 2005, nós tínhamos 9 milhões de matrículas. Veja a função de cada um. E aí, Luciana vai apontar um dado importante. Eu pego já teu dado, Luciana, que é sobre a matrícula e o acesso. Tudo a ver com a discussão. Então, se formos ver o slide anterior, começamos a ver que houve uma pequena modificação no ensino fundamental, houve um avanço, que é preocupante esse avanço, porque ele não atende o suficiente. Mas vamos ver agora o ensino médio. O ensino médio de 2005, a gente tinha, olha o dado, 9 milhões, né? O federal, o estadual, o municipal e a escola privada. Vejam que os dados nos informam que houve um certo avanço. E aí, pensando, a gente tem que pensar que a escola ela tem que ter profissionais capazes de dar conta, ensinar, planejar, ter uma docência efetiva, mas esse profissional ele tem que ter o ensino superior. Então, é papel do Estado garantir desde a educação infantil até o ensino superior. E o ensino superior no Brasil passa por muitas mudanças. Com a intervenção de políticas compensatórias, como o ProUni, com o aumento do FIES, como vários outros programas, potencializou justamente o avanço do ensino superior em nosso país. E aí, agora pensando sobre, nós já vimos um pouco sobre a escola, sobre o papel, sobre o contexto, sobre o referencial político e econômico. Vamos pensar sobre a educação e democracia. O que é que a gente precisa refletir sobre esse tema? Então, precisamos pensar sobre a educação e democracia. O que a gente tem que fazer? Promover a formação integral. Já vimos isso num dos primeiros slides. A formação integral que vai o quê? Levá-lo a não somente se preparar para o mercado de trabalho, mas a ter uma compreensão do seu papel na sociedade. E pelo século XXI, a gente sabe que boa parte das escolas do país ainda segue o rito ou a organização antiga. Então, existe aquela hierarquia que nós sabemos hoje que ela não funciona, onde o diretor da escola, o gestor, ele tem o controle do trabalho, ele tem toda a função da escola, ele conhece tudo, ele centraliza, ele interfere em toda a relação escolar. Os professores, alguns, estou dizendo que é uma regra, acontece em muitos lugares. Então, o que acontece? Então, estamos ainda avançando lentamente com relação à democracia. O que é preciso para democratizar a gestão escolar? Ele, Luciana, Fábio, o que é preciso? Magda perguntou. Então, assim, em nosso material, nós entendemos que basta que o diretor compartilhe primeiro o processo de gestão. Compartilhar o processo de gestão não é você assumir, o professor não vai assumir a gestão do diretor, do gestor, mas o gestor vai trabalhar de forma compartilhada, colaborativa, onde o compartilhar ajuda essa escola a ser uma escola que promove a autonomia, promove a aprendizagem, e é uma escola que vai, eu diria, dar condições para que esse sujeito possa mudar a sua realidade. Será que, aí a pergunta que nós podemos nos fazer, será que nós temos uma falsa democracia? Será que temos uma falsa democracia ou não? Ou que democracia é essa? A sensação que nós temos é que estamos vivendo um processo de democracia fake. O que é isso? Nós vivemos o processo democrático, mas temos uma boa parte da população que não tem consciência sobre o seu poder de voto, não tem consciência sobre suas escolhas. E não ter consciência ou não realizar a sua ação de cidadão é um problema, eu diria, nosso.
É um problema. E esse problema só pode ser resolvido quando a gente ajudar os nossos alunos a se conscientizar de todo esse processo que vivemos. É conscientizar esse aluno, interagir com esse pai, com essa comunidade. É mudar a cara, mudar a forma de gestão das escolas. Não sei se vocês sabem, mas em Pernambuco nós tivemos há 2 anos um programa de gestores. O que é isso? Chama-se projeto. Um programa de formação para gestores. Como é que funcionava isso? Todos os gestores tiveram que voltar para a sala de aula para pensar sobre o seu processo de gestão e tinha uma prova a ser realizada para que ele pudesse, não era só você é indicado para ser gestor, não, você tem que mostrar competência técnica. Isso em si é suficiente, pode não ter sido, mas nós sabemos que melhorou a qualidade do processo de gestão. Nós precisamos sair desse marasmo, precisamos sair dessa gestão adormecida. E é interessante que a Patrícia vai dizer que ela conhece professores, conhece diretores, não é? Que se dizem democráticos, participativos, mas não são. E que morrem, ela diz assim, morrem de medo de ter membros da comunidade na própria escola. Então está errado. Completamente errado. Se vamos pensar o espaço escolar democrático, para isso se criou o Conselho Escolar. Chama-se hoje Unidade Executora, UEX. A escola pública ela tem que ter a UEX. Se não tiver a UEX, não recebe dinheiro federal nem estadual. Só que acontece às vezes, eles colocam um amigo, um parente, está errado. Isso não é saudável para eles, para a democracia, nem para a escola. Então, isso tem que denunciar realmente. E toda essa relação do gestor com a escola, que é histórica, essa falsa relação democrática, esses problemas todos que nós visualizamos, eles são reflexos dos desafios da educação do século XXI. E aí, no nosso lado, a gente vai ver que o nosso material de informe tem vários desafios. Ele elencou 4. A globalização, a cartilha neoliberal, a influência de atores externos e a mudança no paradigma educacional. A escola muda, só que o que a gente tem visto, a frase, né? A escola muda, mas nós não temos mudado. A escola deve mudar, mas continua ainda como século XIX, século XVIII, agindo num funcionamento interno como se fosse uma escola que não fosse da nossa época. E quando pensamos nos desafios, pensamos na globalização, já falamos sobre isso. Vieira vai dizer, em 2015, que existe uma revolução que produz alterações que são profundas na nossa relação com o mundo, na relação do indivíduo, dos indivíduos entre si, na relação histórica, na formação de conhecimento. E se formos pensar na revolução, nós estamos vivendo uma revolução. Estamos aqui numa webconferência pensando sobre educação, onde vocês são alunos de educação à distância. Estão em casa, nos seus escritórios, sua vida, tendo um momento de discussão de um tema. Jamais precisa ter sido feito em 10 anos atrás. Por quê? Não teríamos ainda evoluído. Então, a globalização trouxe evolução e trouxe revolução, isso aí nós sabemos. Mas temos que refletir sobre que tipo de revolução é esta. A nós, de estarmos aqui, pensando juntos, é ótimo, é excelente, deve ser feita. Mas, diante da revolução, nós temos o quê? A mudança. E essa mudança tem que ser uma mudança consciente, pensada e ressignificada. E aí, quando pensamos na globalização, pensamos no que diz nossos slides aqui, né? A relação trabalho, produção e bem de serviço. Como é isso, hein? Eu trabalho, eu produzo, eu faço uso do serviço. Se você pensar em qualquer área da atuação, você vai começar a ver que trabalho, produção de bens e serviços estão ligados à nossa vida rotineira. Você acordou hoje e foi ao trabalho, provavelmente. Você foi ao trabalho não porque você queria passar um tempo com o seu chefe, conversar, bater papo. Você foi ao trabalho porque precisa se manter. É a sua manutenção humana. É a sua produção. Um exercício que assim, não é muito agradável para alguns, justamente é você pensar no valor do teu trabalho. Quantos aqui já pensaram sobre a mais-valia que Marx fala tanto? A mais-valia é quanto vale. Pegue seu salário, divida por mês, depois divida por semana, divida por dias e por hora. Você vai saber quanto você recebe.
Às vezes é melhor nem fazer, né? Mas essa conta é quanto vale a tua capacidade produtiva, o teu trabalho. Quanto é que vale você no mercado? Isso é uma lógica capital. Marx avalia sobre isso. Só que nós vivemos imersos numa globalização e também com desigualdades sociais. A sociedade dos desiguais, ela é uma sociedade permanente, infelizmente. Estamos mudando? Estamos. Quem é que vai mudar a mudança? Nós aqui. Patrícia, Ellen, Luciana, Fabiana, Risoneide, Tatiane, Meire, todos nós aqui somos potencialmente pessoas que podem ajudar na mudança. Se não pudéssemos, não estaríamos aqui pensando sobre essas mudanças. E quando começamos a pensar sobre a globalização e essas desigualdades, começamos a ver que a desigualdade não está lá em São Paulo, Rio, está do nosso lado. Nosso vizinho, nosso colega de trabalho, quem está na rua. A sociedade dos desiguais é uma sociedade que ao longo da história sempre permaneceu e sempre viveu. Viveu em condições precárias, sub-humana. E aí nos remete a pensar no IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano. Como pensar no IDH numa sociedade de miseráveis? Hoje melhorou um pouco, as políticas públicas governamentais passadas melhoraram um pouco a condição de sobrevivência, que sabemos. Não estou aqui avaliando se foi bom, se foi ruim, mas isso aí melhorou. Não temos como não dizer isso. Só que o nosso desafio é combater essas desigualdades, esse agravamento, essa ampliação. Os países desenvolvidos do mundo eles fazem isso. Eles investem em quê? Em educação para poder transformar. Sem educação não tem transformação. Isso é básico, todo mundo sabe. E o que nós observamos a cada dia no país é que nós exportamos modelos educativos de outros países. Nós não precisamos disso. Nós podemos, ao invés de exportar, nós temos produzido. Quanto material temos produzido? Quanto material o CEL, Centro de Estudo de Educação e Linguagem, tem produzido via MEC, faz parte como professor associado. Então, o CEL produziu o material que foi utilizado agora no PENAIC, em português, linguagem e matemática, e continua produzindo, que foi uma ação federal. Quer dizer, nós temos pessoas responsáveis e mundialmente conhecidas que podem mudar, e não somente lá a academia, nós podemos mudar a nossa realidade, você na sua escola, você no seu bairro. E quando pensamos na globalização e formação dos professores, que professor é esse? Que formação é esta? Nós podemos ver que alguns instrumentos avaliativos podem medir ou tentar medir os diversos instrumentos de avaliação. Entre eles, ou dentro deles, nós temos o quê? O SAEB, que é o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica, o Enem, que todo mundo está visualizando os conflitos agora, né, recentes, de conflitos de quando vai ser a prova, cancelamento e tudo mais, o Provinha Brasil, a Provinha Brasil. Então, são instrumentos que têm como finalidade verificar qual é a condição do ensino na escola. São instrumentos altamente suficientes? Não, mas ajudam. Sem instrumento nenhum, não tem como avaliar. E, para isso, a gente tem também os parâmetros curriculares, que já estão bem uns 10 anos, né, nacionais, e também se pensou nos PCEs, no PNE, que é o Plano Nacional da Educação e Serviço Nacional da Educação Básica. Esses instrumentos legais, eles são fundamentais para nos ajudar na compreensão do que queremos pensar sobre legislação, escola e organização. E essa cartilha neoliberal, já falamos um pouco sobre isso. Não começou aqui, começou no mundo. Não começou neste governo, começou no governo de Fernando Henrique Cardoso. Foi uma grande mudança para uma ótica e um funcionamento neoliberal no Brasil, onde houve o sucateamento das universidades, onde nós tivemos o retrocesso com relação às escolas. Não é que foi o pior governo, mas foi o governo que menos investiu em educação. Quando pensamos na década, como eu havia falado, a década de 90 é a década onde o movimento neoliberal no país, ou as políticas neoliberais, elas são predominantes. E pensar esses atores externos, que atores são estes? Nós temos um país numa ótica política neoliberal, uma escola que ainda não se adaptou ao contexto,
Professores que ainda têm lacuna na formação profissional nas universidades, não pesquisam, boa parte não pesquisa, não planeja. E ainda tem os atores externos, que são aqueles que vêm nos ensinar, nos ajudar a melhorar. E como ator externo, nós temos o terceiro setor, são as ONGs. ONGs, ONGs. E essas ONGs e ONGs, elas nos ajudaram a refletir sobre o direito ao controle social. Principalmente no país, boa noite, Lenice. No país nós tivemos esse crescimento. As ONGs levam o desenvolvimento social às áreas que trabalham e também nos ajudaram a nos adaptar a essa ótica de controle social. Não sei se vocês sabem, mas o Brasil é um país que ele é conhecido como um país da transparência. Por isso temos o site também, Transparência Brasil. As contas de público são colocadas no site, mas colocar no site somente não é suficiente. Além de colocar no site, nós precisamos fazer da escola um lugar de discussão, um lugar de crítica à sociedade e de proposição. Não adianta também só criticar, falar de governo, nem de partido. Nós temos que falar de desenvolvimento na escola. O paradigma educacional ele tem mudado a cada dia. Nós não podemos ficar pensando ou agindo como a década de 90. Não há como mais. Temos que avançar. E aí é no avançar ou no fazer avançar que nós temos grandes inovações. Inovações para a área educativa, a educação, que fez com que esse paradigma educacional mudasse. A psicologia da língua escrita, pensando na alfabetização, o letramento e as contribuições das ciências linguísticas. Esses três paradigmas foram fundamentais para a ampliação do desenvolvimento com relação a uma escola que alfabetiza. Então, o PENAG está aí, que é uma ação federal realizada em parceria com as universidades, onde nós fomos nós fomos ajudar os professores na mediação do conhecimento. E aí, quando pensamos em paradigmas, pensamos em inovação. Tanto se fala em inovação. Oi, Leonice, tanto se fala. Pensar em inovação é pensar que nós temos avançado, temos. Mas o avanço, ele não pode ser só um avanço teórico, tem que ser um avanço prático. Quando pensamos no que avançamos, pensamos no letramento. Então, muito se tem dito que letrar e alfabetizar é a mesma coisa, ou que não é, ou que são áreas distintas. Nós precisamos alfabetizar com a prática do letramento. Não vou ampliar mais sobre essa discussão, porque essa é a disciplina de letramento. Precisamos pensar e discutir sobre. Mas, pensando sobre o que avançamos em relação à alfabetização, nós estamos visualizando de forma concreta os resultados. E aí agora o material nos reporta a voltar da reflexão histórica, onde a educação nas mãos de Collor e Itamar Franco também não foi um governo que potencializou a educação. Pelo contrário, o interesse não era educativo, não era de escola, era só mais partidário. E quando pensamos na educação, que foi promovida por Fernando Henrique Cardoso, que educação é essa? Sociólogo, com ampla experiência internacional, reconhecido. O fato de ser sociólogo não nos garantiu uma melhoria com relação à educação. O grande ganho do Fernando Henrique e Itamar Franco foi a economia. Foi estabilizar a economia via plano real. Que nós sabemos que isso interfere também nos próximos investimentos. Cada governo tem sua ação. Mas vamos ver no nosso slide que algumas ações foram vetadas, né? Foram vetadas justamente porque não era interesse desse governo a questão educacional. Pensando na questão educacional, nós temos o PNE. Não sei se vocês acompanharam as discussões. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ele saiu do governo sem votar, o PNE, o Plano Nacional. Dilma
quase não vota, não promove a votação para o plano, que iria garantir 10 anos de investimento no país. Vejam, se não é interesse político de votar um plano tão importante, como é que a gente pode dizer que ainda investimos em educação? Um pouco complicado, né? E quais são os pontos mais importantes dos vértices de Fernando Henrique? O Fernando Henrique, ele vetou justamente a ampliação da universidade. Tema que nós vimos que no governo de Lula houve um avanço enorme nas universidades. Eu estou aqui fazendo luta partidária de forma alguma. Estou pensando no governo, legislação e ação. Então, o governo ele teve um avanço muito grande com relação aos IFs, os centros de tecnologia, os interiores com a Universidade Federal. Isso é um ganho, isso chama-se redemocratização da educação e do ensino. Esse ganho realmente foi feito. Fernando Henrique ele vetou a questão dos 7%, que seja 7% para o PIB. Lembra que a ideia do PNE é que a gente tivesse 10% do PIB para a educação. Hoje a gente não sabe mais, né? Porque a PEC 241 está com esse problema, toda essa discussão. Leiam sobre isso. Então, assim, o texto do PNE, ele quer garantir o ensino fundamental obrigatório para crianças de 7 a 14 anos, que tem oferecimento de ensino fundamental para todos que não tiveram acesso, pede a ampliação do atendimento de outros níveis de ensino, educação infantil, médio e superior, valoriza o profissional de educação e cria sistema de informação e ação para todos os níveis e modalidades. Vejam que como é algo ideal e pode ser realizado, como a gente quer. Se os governos se preocupassem com a agenda educacional, não perderiam tanto tempo com outros assuntos. Aí, pensando agora, vimos um pouco Fernando Collor, Itamar, foi um governo para a educação inativo. Vimos Fernando Henrique, que estabilizou a economia, pelo menos isso, mas não investiu em educação. E o governo Lula, como havíamos dito. O governo Lula, ele potencializou as universidades, investiu em vários programas, trabalhou a questão da diversidade social, implantou ministérios sobre a diversidade, potencializou essas discussões. Ele também transformou o Fundef do governo do antigo Fernando Henrique em Fundeb, Fundo da Educação Básica, muito importante, garantiu recursos para isso. Só que, mesmo diante de todos esses governos e suas trajetórias, observamos que existe desafio na prática docente. É verdade, Luciana. Como seria interessante se fosse a agenda política de todos, desde municipal, estadual e federal. Mas vamos lutar para tentar errar menos nas eleições, né? Votar no voto que a gente acha de alguém que tenha futuro, que tenha consciência e seja honesto. E aí, dentro dessa lógica, e pensando um pouco no professor, a gente começa a pensar, são desafios, pessoal, colegas, são desafios imensos para a prática docente hoje, tanto a nível superior como escola fundamental e infantil, muitos desafios. Porque a formação docente é algo primordial, mas que requer tempo, investimento e vontade. Vocês estão participando desse momento porque querem investir em suas carreiras. Sim, é fato. Mas quantos não estão investindo? Quantos professores continuam ainda vivendo ou tendo uma prática antiga, ou uma prática que não utiliza interação, uma prática onde ele não estuda, ele não trabalha lacunas? Infelizmente, colegas, a nossa valorização é muito pequena. Agora, o que é mais desafiante é quando a gente se vê enquanto professor e a gente não. Mesmo diante do social, eu vou mudar a realidade. Alguém pode estar pensando, é utopia, bom. Sem esperança não há educação, dizia Freire. Sem esperança não há ato de transformação. Se todo mundo que passou, todos os teóricos, todo mundo conhece a Escola da Ponte. Se Novo, que é o grande líder da escola, se ele não tivesse pensado que a escola podia mudar, não teria Escola da Ponte. Não teria.
E a IFAB vai dizer justamente que precisamos nos mobilizar. Magda também concorda, vamos nos mobilizar. E para a gente estar aqui, não podemos dar conta do mundo, estamos dando conta de nós mesmos. Sem essa consciência de eu posso fazer meu papel na minha sala de aula, eu posso fazer meu papel na minha comunidade. E esse papel na minha sala de aula vai repercutir em 30 famílias, em 40 famílias, em 20 famílias. Essas famílias têm relação com outros. Precisamos pensar não somente a curto prazo, a longo. Somos responsáveis por nossa sala de aula, por nosso ensino. E aí as coisas vão sendo modificadas. Se não fosse assim, teríamos ainda um quadro na sala de aula com pó de giz. Só que, infelizmente, temos ainda salas com pó de giz ou professores que agem como se estivesse saindo giz em suas mãos. E essa formação docente? É verdade, Luciana. Temos que mudar. Ou nós mudamos, ou vamos ficar ultrapassados, vamos adoecer mais. Então, se não está satisfeito com o ensino, procura outra área, ou procura um curso que fortaleça, faça um coach, não sei. Mude, saia da inércia. Eu não digo que todos estão na inércia, mas alguns estão aí naquele processo de... E não sei se vocês sabem, há um índice muito grande de professores que adoecem. Adoecem porque não conseguem dar conta da realidade. Só que a realidade não é tua somente, é do outro, é complexa. É do governo, é da sociedade. Que formação docente é essa? Vasconcelos vai dizer que a formação precisa ser continuada, permanente. Também conheço, Luciano. E essa formação continuada, ela deve manter um vínculo estreito com a prática docente. Sim. E se o professor ele tem uma formação continuada, ele muda a prática, ele acredita, pessoal, precisamos acreditar no que fazemos. Temos que acreditar nisso. Se você não acredita, mude de área. Não há o que fazer. Está provado cientificamente que um profissional que não acredita no que faz, ele não pode ter sucesso. Não é somente sucesso econômico. Não é isso sucesso econômico. É o sucesso justamente humano, é você se sentir bem com o que realiza. Que aí, para sair dessa prática de insucesso ou de monotonia que José está falando, ela diz, temos que mudar e fazer a diferença para deixar da monotonia, realmente, monotonia docente, ou docente monótona na prática. Uma prática monótona, ela é resultado de um não planejamento. Se o professor não planeja, ele terá uma prática ou mínima ou não terá uma prática pedagógica eficiente. E aí, para resolver um pouco essa prática não eficiente, aí nós vemos o que está diante. Tá? Ele vai nos dizer que essa prática ineficiente pode ser resultado do comportamento do perfil do professor em centralizar o conhecimento. Como se hoje a gente pudesse ter essa concepção de vida de mundo. Não podemos. Exercer a docência num espaço tão complexo como a escola é algo desafiador, é algo que nos faz nos reinventar, como nos diz Ellen, é algo que nos ajuda a refletir o nosso nível de interação. Pais, alunos, professores, conhecimento. E esse exercício não é de autoritarismo, mas tem que ter autoridade, tem. Porque o problema é que a gente tem, o professor foi tirado dele a valorização, a autoridade, tudo. Estamos no século, um dos mais difíceis para ensinar, para ser professor. Aí vamos seguir. E aí, pensando na formação docente, nós pensamos em competências. Como é que eu vou trabalhar as minhas competências, as minhas habilidades? Como eu vou fazer isso? Como é que eu vou fazer? Maria Lúcia Vasconcelos, 2012, ela vai dizer. Ela divide 4 tipos: competência técnico-científica, competência da formação prática, competência pedagógica e competência de formação ética. Olha só o conjunto de competências que Maria Vasconcelos nos informa como competência indispensável para o professor. Eu tenho que ter conhecimento técnico, eu tenho que ter uma formação do conhecimento técnico transforma em prática, eu tenho que ter uma prática pedagógica e eu tenho que ter uma prática pedagógica ética. E isso nos faz pensar que, sem esse conjunto de elementos,
Sem essa consciência, sem essa nossa relação com o conteúdo, com o ser, professor, fica muito complicado a gente pensar só na lei, a LDB. A LDB está lá, escrita, sistematizada, e lá a gente vai observar aspectos que Patrícia nos informa, que é quando você pega a legislação e pega a prática da escola, você observa o quê? Que Patrícia nos informou no nosso chat, que há uma resistência. Resistência para mudar, resistência para renovar, e isso prejudica não somente o professor, mas os membros da escola. Essa não consciência da mudança inviabiliza a prática. Uma prática efetiva. Existe uma prática, mas não uma prática pedagógica consciente de transformação. E aí Josiane vai dizer, para quem está no papel, mas sem o conteúdo da lei, sem a norma, a gente não tem como unificar a prática. Porque a gente tem LDB, para que em todo o Brasil, todas as escolas garantam o que nos diz, escolas e sociedade, o que nos diz os fundamentos e artigos da LDB. Imagine se em Recife tivéssemos a nossa lei, no Maranhão a deles, Amazônia, Garanhuns tivesse sua lei, Caruaru. Não pode, a gente tem que, a legislação ela é feita para sistematizar a prática, para melhorar a prática, para aperfeiçoá-la, para monitorar, tem que ter a legislação. E essa jornada escolar, estou já no momento de debate para continuar discutindo, mas terminando os slides. Realmente, a resistência, ela é uma resistência humana. Leonice Luciano. A resistência é algo humano, que nós temos em todas as áreas. Todos nós somos resistentes em alguma área. E quebrar a resistência ou ressignificar essa resistência é necessário uma ação interna, humana e também, eu diria, de conjunto, coletiva. E pensando nessa ação, a gente começa a pensar na estrutura do ensino, em que município, estado e federação são responsáveis por manter e financiar a efetivação do ensino em nossa sociedade. O Fundef e o Fundeb é muito importante essa mudança, que você precisa fazer a leitura, a gente não vai esgotar as duas unidades, mas vamos só pontuar, ouvi-los e discutir um pouco sobre. Você precisa voltar ao caderno, aqueles já devem estar lendo, todas as questões da prova serão tiradas do caderno, no guia, só para um toque, para que vocês possam. Então, assim, e vai ser a lógica, sou eu que elaboro, a lógica vai ser a sua consciência crítica. Então, você tem como responder à prova, mas tem que ficar muito atento ao que está no conteúdo, tá? Finalizamos agora o nosso momento de exposição do conteúdo. Eu quero ouvir vocês, eu quero que você, Luciano, Josiane, que foram bem interessantes, todo mundo que está na sala agora, aqueles são 17 participantes, teve uma boa interação durante a exposição. Eu prefiro até expor com vocês, interagindo, do que só falar. Mas aí, agora é o nosso momento de conversa, de diálogo. Continuar, né? Agora perguntem, tem algumas dúvidas, querem saber alguma coisa, ficou alguma dúvida ainda? Temos meia hora para nossa reflexão. Diga aí, Luciano. Os demais podem ir pensando nas dúvidas que ainda possa ter ou não. Sim, são a mesma coisa. Lei de diretrizes e bases, lei de diretrizes e bases nacionais. Então, a nomenclatura antiga era mais LBDM, hoje é LDB. Você sabe, né? Muda o nome, mas o conteúdo é o mesmo. Magda quer falar? Certo.
Mais aqui. Mais gostaria. E aí, o que vocês têm dúvidas? Algum comentário? Patrícia? Josiane, Fabiana? O que é que você nos diz, Magda? Bom, quando a gente pensa em atividade contextualizada, aqui está pensando na questão pedagógica, né? A atividade contextualizada, ela deve ser realizada e a partir, primeiro, nós podemos entender assim, do planejamento do professor em realizar essa atividade, deve ser uma atividade com conteúdo que venha atender às demandas e necessidades dos alunos. Exemplo, eu preciso adequar a atividade à faixa etária do aluno. O que vai nos ajudar a pensar muito sobre isso são os PCNs, são os Parâmetros Curriculares Nacionais. E quem vai à educação infantil, você pode ver o referencial de educação infantil que vai justamente pensar sobre as faixas etárias. Então, quando eu penso um pouco de atividade contextualizada, eu penso em realizar uma atividade em que eu vou atender a demanda do aluno, eu vou planejar essa atividade, eu vou adequar a atividade à realidade daquele aluno. Lembra que no passado a gente tinha os livros, exemplo, a gente estudava na escola, todo mundo deve ser da minha, talvez, faixa etária, estudávamos na escola onde os livros falavam de São Paulo. O que é que interessa? Eu sei que é importante para conhecimento conhecer São Paulo, mas para a vida rotineira dos alunos de Pernambuco, o que interessa é conhecer Pernambuco. Marco Zero, museus, os holandeses aqui. Então, a história de Pernambuco, ela tem, eu diria, mais função social no momento de construção do que principalmente, Patrícia, a função social, ela tem muito mais, eu diria, condições, voltando, quando a atividade ela é contextualizada, ela vem atender justamente a necessidade e a prática pedagógica do aluno. Olha, nós temos que entender que cada pesquisador que desenvolveu ou pensou a educação, ele, em sua época, ele procurou justamente refletir o que era que o contexto dizia. Aí, se você for pensar um pouco em Darcy Ribeiro, um grande, eu diria, pesquisador, que teve sua função, eu diria, social e educacional, obrigado, Ellen. Eu acredito que o ideal não seria adotar a postura de Jorge ou de Darcy Ribeiro plenamente. Seria você refletir sobre os dois autores, verificar qual é a linha mais aceitável, adequada para pensarmos a educação do país. Ou refletir sobre a LDB, porque pensar sobre a LDB é justamente refletir sobre algo que nós não temos ainda, não é a legislação, mas é a prática. Aí, Tatiana, será assim, veja, Tatiana, quantificar com nota é uma questão latina. Então, por que é uma questão latina? Se você for observar, alguns países do mundo não utilizam prova. A escola da Ponte, que você deve conhecer, a preocupação não é avaliar o da nota. Existe a avaliação, tem que existir, no conhecimento.
mas não é uma avaliação, porque a avaliação é um tema muito interessante, a avaliação punitiva, a avaliação, em sua maioria, nós avaliamos para dar nota, mas não é esse o sentido. Quando pensamos a avaliação com mediação, aí nós pensamos ser uma avaliação construtiva para o crescimento do aluno. Então, Tatiana disse, será que é possível avaliar um aluno sem nota? Eu acho que é possível avaliar sem nota, sem quantificá-lo, mas é preciso avaliar com critérios. Então, você sabe que eu preciso eleger critérios. E eleger critérios não significa dar uma nota ao aluno. Eu posso dar um conceito ou posso não dar nota. Eu posso verificar até que ponto ou onde o aluno avançou, o que avançou. Vocês devem pensar sobre a psicologia da língua escrita, onde eu tenho formas, através de conhecer as hipóteses, em que estágio está esse aluno. E eu não vou punir o aluno porque ele não é alfabético, é um silábico. Eu tenho que entender que ele está no processo. Vai chegar a ser silábico, alfabético e alfabético. É verdade, Josiane. A escola deve realmente ter essa ótica, desenvolver a integralidade ou desenvolver o aluno de forma integral. É o que a gente defende. É uma educação que potencializa o conhecimento do aluno e a vida do aluno. Aí Josiane diz, mas ao desenvolver a função educativa, a escola deve desenvolver qualquer comportamento. Não, peraí. A gente não pode pensar todo e qualquer comportamento. Um comportamento ético, valores humanos. O papel da escola é de ajudar na construção do indivíduo, mas é de ajudar esse indivíduo a refletir sobre sua vida. Chama-se prática social. Não pode ser qualquer comportamento. É desenvolver o comportamento através dos valores, da ética, do amor, da solidariedade. Aí sim. Só que o aluno que não tem isso em casa é complicado. Ele chega na escola trazendo um reflexo do que ele não tem. É por isso que é mais difícil educar. Fabiana, não pode, Fabiana. Assim, não, como é que eu vou passar um aluno? Aí tem que verificar o que é saber, o que é não saber nada. Ou o que é não saber. Será que ele passa o ano todo sem aprender nada? Será que foi o método da educação bancária? Será que ele nada aprendeu? Ou o instrumento de avaliação não foi suficiente, ou não foi efetivo, ou não teve avaliação, ou o professor não planejou? Porque existe uma conta muito grande do professor. Às vezes nós jogamos para não esquecer o caso, mas às vezes a gente joga para o aluno um insucesso, que seria o sucesso que o professor não teve. Aí tem que avaliar, porque a lógica de avaliação hoje é uma lógica neoliberal. Não sei até que ponto é uma lógica efetiva, que interessa. Eu acho que é muito complicado. Se o aluno não desenvolveu as habilidades X, ele não... Aí a discussão vai reter o aluno? Se não vai reter, tem que criar outras atividades. Ou durante o ano, será que o ano todo o aluno não conseguiu desenvolver-se ou melhorar o desenvolvimento dele? São agravantes, Fabi, são agravantes, são sérios, são complexos. Mas assim, é como eu digo, a gente tem que acreditar que a esperança, que tudo vai mudar. Né? Vocês são responsáveis pela mudança. São vocês que vão dar conta de nós todos. Se a gente não acreditar nisso, a gente não vai conseguir desenvolver-se enquanto pessoa. Tem mais. Temos aí uns 10 minutos aí. A gente começa mais um pouco. Ficou claro para vocês? Ficou claro? Que bom, Joãozinho. Fico feliz, estou à disposição. Nós temos uma segunda web para as unidades 3 e 4. Foi um prazer.